Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela aborda um tema muito interessante e um tema que cai muito em concursos, que é o quê? A análise do sujeito dentro de um período composto por subordinação. Dito isso, vamos ao enunciado. Leia a oração abaixo. As casas que construíram foram invadidas. O sujeito da forma verbal construíram é... Primeiro ponto. Percebamos que neste período há duas orações. Mas o que são orações? Muito simples. No estudo da sintaxe, no início do estudo da sintaxe, a primeira coisa a ser abordada é a definição de frase, oração e período. O que é a frase? Frase é o enunciado ou o segmento que detém um sentido completo. Dentro dessa classificação da frase, eu tenho a frase nominal, que é a frase que tem como núcleo um nome, e eu tenho a frase verbal, que tem um núcleo, que é o verbo. A frase verbal, ela tem uma nomenclatura específica. Ela pode ser denominada de quê? De oração. E oração é justamente isso. É um enunciado dotado de sentido completo que contém um verbo. O verbo é a base da sua significação. Dito isso, analisemos este período que é composto. Por quê? Há o período simples, né? Que é o período que contém um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que quando eu tenho uma locução verbal, na contagem oracional, ela conta como quê? Essa locução como uma oração, independentemente do número de elementos. Eu posso ter uma locução verbal com 3 elementos e mesmo assim eu vou contar como uma oração, porque a intenção comunicativa é uma. Então, vamos analisar. As casas que construíram foram invadidas. Eu tenho 2 orações, né? Construíram e foram invadidas, né? Eu tenho primeiro uma forma verbal e depois o quê? Uma locução verbal. Dito isso, já identificamos que o sujeito ele é duplo, né? Por quê? Porque se eu tenho 2 orações, eu tenho, em todo caso, um sujeito para uma oração e outro sujeito para outra. Às vezes acontece do sujeito ser o mesmo para as 2 orações? Sim, mas não é algo tão frequente. Dito isso, temos que identificar o sujeito de cada uma. Vamos lá, ele quer o sujeito da forma verbal construíram. Agora, primeiro ponto, vamos fazer o contrário, analisar o sujeito de foram invadidas. Aí você faz aquela indagação clássica para identificar o sujeito. Foram invadidas. Mas o que? Quem? Quando você faz essa indagação, que ou quem, você tem a resposta. As casas foram invadidas. Se as casas forem invadidas, qual o sujeito dessa locução foram invadidas? Muito simples. As casas, né? As casas têm como núcleo casas, né? Casas é um núcleo do sujeito. É a palavra mais importante que contém a base de significação daquilo. Beleza, então já classificamos o sujeito de foram invadidas. Como eu disse, em alguns casos, o que ocorre? O sujeito de uma oração pode ser o mesmo sujeito de outra. Acontece com frequência? Dificilmente. Agora vamos lá. Temos o pronome relativo que aí, não é? E como ele é identificado? As casas que construíram foram invadidas. As casas as quais construíram. Toda vez que eu puder substituir esse que por a qual ou suas eventuais flexões, eu tenho um pronome relativo. E nesse caso eu tenho um período composto por subordinação, né? Como eu já disse anteriormente. Agora, qual seria a oração principal? Porque o período composto por subordinação contém uma oração principal e uma oração que tem dependência sintática, que é a oração subordinada. A oração subordinada, introduzida por o pronome relativo, ela é denominada de adjetiva. A oração subordinada adjetiva tem 2 classificações, explicativa ou restritiva. A diferenciação se dá de uma forma bem simples. Por quê? A explicativa ela é intercalada por vírgulas, né? Não somente por vírgulas, mas por travessões e outros sinais de pontuação, também é possível. E a restritiva ela não tem vírgulas. Isso altera bastante a questão do sentido, porque sem vírgulas ela restringe, com vírgulas ela explica. Agora, perceba que nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela está restringindo. E qual é essa oração? Que construíram, né? As casas que construíram foram invadidas. Agora, chegando ao questionamento principal da questão.
Qual o sujeito de construíram? Primeira coisa, identificar a classificação desse pronome relativo que na sintaxe, a sua função sintática, porque o pronome relativo, ele retoma o antecedente, exercendo alguma função na oração posposta, correto? Então vamos lá. Eu pego esse casas e substituo no contexto. Construíram casas. Quem construíram casas? Perceba que esse que não é o sujeito da forma verbal construíram, porque se eu substituir as casas, eu vou ter as casas construíram? Não, né? As casas não podem estar praticando a ação de construir, né? A não ser que a gente esteja falando de figuras de linguagem, de uma prosopopeia, que não é o caso, né? Então, nós temos o quê? As casas é o objeto direto do quê? Dessa forma verbal construíram. Agora, qual o sujeito? Perceba que nós temos um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo. Podemos até substituir por eles. E essa característica é de que tipo de sujeito? Do sujeito indeterminado, né? O sujeito indeterminado, ele ocorre em duas situações principais. Com o verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo, sem retomar nenhum termo de orações anteriores, ou na terceira pessoa do singular, seguido do se, índice de determinação do sujeito, né? Mas quando isso ocorre, há uma predicação, há uma transitividade verbal restrita, né? Que eu tenho um verbo intransitivo, de ligação, ou transitivo indireto. Dito isso, já temos a resposta, né? O sujeito da forma verbal construíram é indeterminado. É como se o eles estivesse elíptico. Eles ou elas, né? Ou vocês também, você pode fazer essa substituição. Porque o sujeito indeterminado, ele ocorre quando você faz essa substituição, né? De eles ou elas antes da forma verbal e você não consegue identificar nenhum outro termo que é feita a referência. Gabarito, então, da questão letra C. Lembrando que nós temos duas orações. O sujeito da oração principal é as casas e o sujeito dessa forma verbal construíram é indeterminado. Eles construíram, não se sabe quem são eles especificamente, então sujeito indeterminado. Gabarito da questão, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.